Essa exposição, realizada pelo Museu Judaico de São Paulo, mostra a história de cerca de 20 instituições que recepcionavam os imigrantes no Porto de Santos e também cuidavam do sustento deles e de diversos aspectos das necessidades que eles tinham nos seus primeiros dias, meses e anos, desde a questão da documentação legal, o ensino do português, a hospedagem nos primeiros dias, a busca de trabalho, internações hospitalares, consultas médicas, escola e educação e diversos outros aspectos que os imigrantes precisavam. Todo o acervo que é mostrado nessa exposição faz parte do Centro de Memória do Museu Judaico de São Paulo, isso incluindo as fotografias, os documentos, as publicações e também o acervo de história oral que a gente utilizou contando as histórias de personagens e mesclando esse relato dos personagens com uma história mais institucional e documental. A exposição é dividida em 9 módulos. Esse primeiro módulo que nós estamos olhando aqui, ele conta a história de 2 instituições que foram muito importantes para a comunidade judaica em São Paulo e para o acolhimento dos imigrantes. A primeira delas é a Ezra, fundada em 1916, que foi fundada para receber a leva mais expressiva quando começaram a chegar os imigrantes, principalmente da Europa Oriental, e depois também os imigrantes do Oriente Médio. E a Cária, nos anos 30, para receber os refugiados e imigrantes da Alemanha, que eram refugiados do nazismo. Que boa parte dessa documentação está no Centro de Memória do Museu Judaico, tanto a documentação textual, atas das instituições, por exemplo, no caso da Ezra, mas também no caso da Congregação Israelita Paulista, que foi fundada depois da Cária. E aqui a gente vê alguns exemplos bem interessantes desses documentos, por exemplo, que eram exigidos dos imigrantes, como um livro de registro de cartas de chamada, que era um documento exigido para a entrada do imigrante no Brasil. E a gente vê também uma foto muito curiosa da Congregação Israelita Paulista, que é uma foto do ensino de hebraico pelo Rabino Pincus e na parede pendurada uma foto do Getúlio Vargas, o que dá para a gente bem o contexto depois da época dos anos 30 e início dos anos 40. Era um esforço que incluía a saída dos imigrantes da Europa Oriental, depois do Oriente Médio, da Alemanha e a sua chegada ao Brasil. E isso envolvia muitos trâmites legais, financiamento de passagens, quer dizer, era uma operação complexa. Então essas organizações internacionais ajudaram nesse processo e também se associaram às entidades judaicas locais no país, no Brasil, para completar esse processo. Nesse módulo, a gente destacou 4 dessas entidades, a JCA, a Hayas, o Joint, incluindo o acervo da Jewish Colonization Association, que promoveu a imigração para as colônias agrícolas, inicialmente no Rio Grande do Sul. Esse acervo, em boa parte, está digitalizado, quer dizer, ele pode ser consultado tanto no documento real como também digitalmente. Esse módulo mostra as instituições que cuidavam da saúde dos imigrantes, a Policlínica Linat Tzedek e o Sanatório Ezra para tuberculose. Esse sanatório, que foi fundado nos anos 30, chegou a ter 120 leitos e ele se localizava em São José dos Campos. E nesse módulo é interessante que a gente tem uma vitrine da exposição e essa vitrine tem diversos documentos, principalmente relacionados a Ezra e ao sanatório. E entre esses documentos, que são todos do acervo do Centro de Memória, a gente tem alguns que são livros de ouro de campanhas que a Ezra fazia no Brasil todo para angariar recursos para a construção desse sanatório. E esses livros são muito importantes porque eles mostram assim um esforço quase nacional que envolveu muitas comunidades judaicas de diferentes cidades e capitais, inclusive do interior de São Paulo, interior do Rio Grande do Sul, que angariavam esses recursos em prol do sanatório que ficava em São José dos Campos. E nesse módulo a gente destaca o protagonismo das mulheres. Entre as primeiras instituições está a Sociedade Beneficente das Damas Israelitas, que é de 1915, e depois a Alfidas. E a gente destaca nesse módulo, como em muitos outros, algumas trajetórias de pessoas contando a história delas e mostrando como esse engajamento acontecia no plano pessoal, como as pessoas dos mais diferentes meios se engajavam nesse tipo de trabalho. E é interessante porque existe uma questão de gênero envolvida desde o início. Não é só que eram mulheres que trabalhavam, eram mulheres que tinham uma percepção e uma sensibilidade para as necessidades próprias e específicas das mulheres adultas e jovens. Essa exposição foi pensada em 2020, no meio da pandemia, quando a gente queria inspirar pessoas, para que as pessoas pudessem, já tinham atitudes de solidariedade, mas que o museu tivesse esse papel importante de destacar na história momentos em que a comunidade se organizou para ajudar outras pessoas, não só da comunidade, mas também fora dela.
E a exposição hoje contempla essas histórias de pessoas e de instituições.